No segundo momento, o que que nós temos? É a questão do valor, né? Da motivação para fazer as coisas. A primeira motivação seria uma motivação do instinto de comer. Vou ter sexo porque eu preciso ter sexo. Vou comer porque eu preciso comer. Eu vou trabalhar para poder sobreviver. E Jesus está falando, não é só disso. Tem a alma, se alimenta de coisas mais. Aqui, a motivação, o que está em disputa? Ou eu vou ser reconhecido pelos homens e vou pedir a Deus que me faça brilhar, né? Me dê esse poder, né? Ou eu vou, ou eu vou realmente viver debaixo daquilo que eu já tenho com Deus, a minha intimidade, o relacionamento com Ele. A resposta de Jesus foi em que termos? Que você não deve tentar a Deus, né? O que é tentar a Deus? É você colocar a Deus à prova, né? Moisés, ele foi passível desse erro quando bateu na rocha, porque Deus já tinha falado para ele que era para ele tocar na rocha uma vez e teria água, mas porque o povo, eles estavam querendo essa certeza, né, de que Deus estava ali, e Moisés também sucumbiu a isso. Então ele vai e fere a rocha duas vezes, meio que colocando a força dele, não é, na questão, e Deus vai seguir ele, vai obedecer ele, né? Então Deus passa a ser alguém que segue, né, a força de Moisés, ao invés de Moisés ser alguém que realmente está seguindo, não é, a direção de Deus. E por que que ele fez isso? A multidão estava enchendo o saco dele, não é? Estavam questionando a liderança dele, falando que ele tinha tirado eles do Egito para morrer ali. Então ele estava sendo questionado como alguém que não era da parte de Deus, né? Então Deus não estava cuidando e ele não era especial mais nada, não era o ícone, não era o coisa. E aí ele fez questão de bater para mostrar que ele tinha poder, porque ao bater a força saiu dele, né? Era a agressão dele, era da vara dele. E ele não seguiu a instrução de Deus. Ele não esperou o comando de Deus. Ele não ouviu e não obedeceu o comando de Deus para dar honra e glórias a Deus somente. E por causa disso, ele não vai entrar na terra prometida, que era a terra que ele tinha que conquistar, a terra que Josué conquistou pela força, né? Pela força de Deus, o Senhor dos Exércitos ali que aparece para ele antes de tomar Jericó. Então, o que que a gente tem que fazer com as nossas forças? A gente tem que amar a Deus. Não é fazer com que Deus nos siga. É que Deus. A gente faz um plano, eu vou me jogar daqui, as pessoas vão me ver, né? Pular e vão ver o que que Deus faz. Deus é o meu escravinho, é o meu gêniozinho da lâmpada. E isso é um erro muito comum, muito comum. Outro dia eu estava falando com uma mulher, eu preguei numa igreja em Dallas, e ela, uma mulher assim que tem algum sucesso profissional e tudo crente, e aí depois da mensagem ela quis falar comigo. E ela falou que ela está sofrendo com desânimo, com falta de segurança, de firmeza. E a primeira coisa que eu perguntei para ela é: a sua vida que você tem hoje, foi a vida que Deus quis para você? Você orou e pediu a Deus para guiar a sua vida? Ou você vive uma vida que você toma decisões e depois espera que Deus vá atrás, abençoando? Então, quem é que decide sobre os passos da sua vida, sobre os projetos, os planos, as decisões? Quem é que faz? É você esperando que Deus vá atrás? Ou é Deus que manda na sua vida e você tem a vida totalmente entregue a Ele e é Ele que determina? Isso é um erro muito comum nos cristãos. Muito comum. Aí as pessoas depois fazem da oração uma ferramenta
como Jesus vai falar, igual aos gentios, né? Que ficam repetindo: ó Deus, abençoa tal, ó Deus, abençoa tal. Essa não é a maneira certa de orar. A maneira certa de orar é: Deus, eu estou aqui, obrigado, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e obrigado pelo pão de cada dia. A gente vai ver isso lá na frente, mas assim, a oração do servo é uma oração de submissão à vontade de Deus, submissão ao reino dele, ao engajamento no reino. Não uma oração para, Deus, você precisa abençoar aquele negócio que eu fechei com aquele cara lá, porque. Né? Então, esse é o erro, esse é o problema. E, claro, aqui é uma forma muito mais grave, porque é a forma da vaidade, do ícone, como a gente falou. Mas é a sua decisão, é a sua força quando Deus não te falou nada para fazer. O erro, se Jesus pulasse aqui, é porque ele estaria ouvindo a voz do diabo e não o plano de Deus. E quantas vezes nós tomamos decisões na vida ouvindo a voz do diabo? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Eu vou abrir minha câmera já. Tá? Eu estou acabando até de comer um negócio aqui também, que eu tive uma ligação. É, ele escreveu aqui, ó. O Neves Alino escreveu isso. Jesus pulasse, estaria no ouvido ao diabo. Não, a gente já leu isso, né? Agora, aqui por último, Claudinha, coração, a força. Então, a última tentação, né, é, vamos lá, no encontro de Esaú e Jacó, a questão do valor especial, né, que estava em questão, os dois lá se encontrando. Esaú estava totalmente orgulhoso do que ele tinha. Ele estava feliz. Ele queria mostrar para os seus irmãos a sua tropa de mulas, o seu gado. E ele até não quis receber os presentes de Jacó, porque, né? Ele falou, tem muito mais, alguma coisa assim. Então, no encontro deles, o que estava em questão era exatamente isso. Jacó, ele não queria se gabar do que ele tinha conseguido. Esaú é o cara da força, do que faz por conta própria e obtém um resultado. Né? Jacó tem um versículo até que fala que ele era um menino que ficava dentro de casa, filho da mamã, né? Um filhinho da mamã. E ele, na verdade, ele estava preocupado com as questões espirituais e a bênção de Deus. Então, ele tinha inteligência para discernir, não se vender ao mundo, porque essa pressão existe na gente. A gente quer o aplauso, a gente quer que o mundo reconheça o valor que a gente tem, pelo carro que a gente anda, pela roupa que a gente coloca, né? Pelo poder que sai da nossa boca, da nossa mão no milagre, alguma coisa assim. É tudo a mesma questão, né? É questão de tentar obter esse valor especial. Então, é o triunfalismo. Né? Muita gente entra no triunfalismo cristão. Né? Eu ganhei tantas almas para Jesus. Eu fui para lá para pregar o evangelho. Não sei o quê, né? Só a narrativa triunfalista. E a narrativa de Jacó é a narrativa, não, Deus ouviu a minha oração e ele está dirigindo a minha vida. Ele está me abençoando. E agora sim eu posso celebrar. Um aspecto interessante de Jacó é que ele brigou com Deus e por isso ele foi, né? E o anjo do Senhor não conseguia derrubar ele. Então, para quem acha que ele era um maricas, né? Ele não era um maricas. A questão é que ele em vez de botar a força para ir caçar e mostrar para todo mundo quanto que ele era valente no meio da tropa, ele colocou as forças dele para quê? Para buscar Deus. Ele lutou com Deus e lutou muito, com toda a sua intensidade. Eu quero Deus, eu quero que Deus me abençoe. Então, qual é esse quesito aqui? Coração, alma ou força?
Não entendi a pergunta, pastor. Qual dos três que é? Qual dos três? A segunda tentação aqui de se lançar do templo tem a ver com qual item? Alma, coração ou força? Ah, ok, já entendi. A segunda tentação, ah, ok, a segunda tentação vem, parece também, deixa-me lá ver aqui, está no versículo 6, né? Ah, acho que a segunda, está no versículo 6. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma. Então, a segunda podia ser aqui no versículo 6, né? Que é a força. Na minha opinião. É o que eu tenho defendido aqui, né? Entendeu isso? O valor de Esaú, que ele era um homem forte, de guerra, caçador, né? Uhum. Mas Jacó demonstrou força ao buscar Deus, ao querer Deus, ao fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante. A gente precisa fazer mais força para lutar para ter essa resposta de Deus, a bênção na nossa vida, a vontade dele, do que qualquer outra coisa. E tem muita gente fazendo muita força em muita coisa, esperando que Deus depois vá abençoar. Esse é o caminho errado. Amém? Amém. Era o erro aqui. Se jogar e depois esperar que Deus vá abençoar. A última tentação. Lê para nós, Claudinei, por favor. A última tentação, aqui no versículo 8, né? Mateus 4:8 diz: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Amém? Amém. A glória não era para Jesus, José? Os reinos da terra não seriam de Cristo todo? Parece que o diabo sabia disso, né? Mas o que ele está a propor aqui? Ele está a propor um atalho. Não, você não quer ter todos os reinos da terra, todo mundo? Então, eu vou te dar. Tu só precisas te ajoelhares ali e já tudo é teu. É um Uhum. atalho, não é isso? Um atalho, Francisco. Como é que o mundo quer isso hoje, né? As fórmulas instantâneas, o sucesso e o resultado. Essa geração de hoje, Uhum. então. E Esaú, mais uma vez, era esse cara que ele casou com a filha de Ismael. É ele que decidiu. Ao passo que Jacó, a mãe dele mandou ele para longe para casar com aqueles que eram da parentela dela, porque eram pessoas que temiam a Deus. E custou muito para Jacó. Ele teve que trabalhar 7 anos para Raquel e depois mais 7, não é isso? E ele ficou firme no propósito de Deus. Esaú queria as formas rápidas, né? O prato de lentilha, tudo assim, tudo bem carnal. E o atalho para a glória, ele é extremamente perigoso. Quantas coisas que os servos de Deus fazem nesse mundo e que só Deus às vezes sabe o valor que tem. O próprio Abraão, né, viveu uma vida esperando um filho cheio de promessas, mas ele mesmo não viu, né, o resultado da promessa no seu filho. E a pressa, muitas vezes, a falta de paciência, esse desejo pela glória, né, glória no sentido
poder no sentido da autoridade, né? Botei aqui, ela é complicada. Qual foi a resposta de Jesus? Coloca para nós aí, Toninho, a resposta. A, a resposta de Jesus foi a seguinte, no versículo 10, né? Estamos lendo Mateus aqui, capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás o culto. Será que, Amém? será que isso tem a ver com o coração? O que é o Eu coração? acho assim. Hã? Eu acho assim, porque acho assim porque aqui Jesus tinha que decidir a entrega do seu coração. Se o seu coração poder ser entregue à vontade do Satanás, ou, aliás, claro, à vontade de Satanás, de modo a obter mais bens da terra, deixando de obedecer a Deus. Então, eu acho que Jesus, aqui tem a ver com o coração. Para Jesus, queria mais que dentro do seu coração apenas tivesse lugar Deus, não Satanás. Essa palavra Por apenas isso, aí é fundamental no texto, né? Só a ele. sim, apenas, claro, apenas Deus. É por isso que ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tem lugar para dois senhores no coração? Não, Jesus vai é falar o que isso. Jesus, é o que Jesus estava aqui, acho que Jesus estava querendo dizer isso, que dentro do coração dele só podia ter espaço só para um Deus. E não podia substituir esse Deus por Satanás. Exatamente. Então, o querer a glória é um problema muito sério no crente. Lembram da carta lá de Apocalipse à igreja, a última, Laodiceia? Era um lugar rico, eles tinham, eles tinham a tal da lã negra, eles tinham o colírio famoso, né? Até o símbolo lá da medicina, né, Fabrício? E era de lá, eles tinham ouro e se achavam abastados, mas Jesus bate a porta e fala: Olha, você é cego, pobre, miserável e nu. Eu te aconselho que você compre de mim, né? Roupa para te vestir, colírio para os teus olhos e tal. E ele fala: abre a porta. Quem abrir a porta, eu vou entrar e ceiar contigo, vamos ter comunhão. Aquela igreja sofria de um problema da autossuficiência, da glória, das riquezas, de ter tudo, né, por conta própria, e não tinha lugar para Deus. Era realmente uma que Jesus fala, né, servindo a riqueza, ao dinheiro, ao poder do mundo, né, eles iam realmente deixando Deus de lado. E aqui o diabo tenta fazer isso. Quantas pessoas vendem a alma ao diabo por causa das coisas do mundo? Vocês têm dúvida disso? Quanto mais o cara tem as riquezas, a abastança, né, de víveres, carro, casa, profissão e tudo, não é verdade que o evangelho cresce muito mais devagar onde as pessoas têm muito mais? Né? Porque as pessoas são autossuficientes. Elas não têm lugar, porque às vezes o Deus são elas mesmas. O mamão, na verdade, é o Deus de si mesmo. O dinheiro é para você mesmo. No tempo de Baal, lá no Velho Testamento, de Elias, o que acontecia era, né, Yahweh era um Deus que eles adoravam, mas era apenas um Deus no meio de outros deuses. De Baal, de Dagão, de Astarote, e aí vai. Na verdade, quando você tinha um politeísmo, a razão, o poli é porque os deuses eles te cercam para te servirem, você que está no centro. Então, o politeísmo é a religião do eu, porque os deuses te servem e é quem tem a glória, quem tem o lugar de maior valor é você. Jesus ele fala com humildade aqui porque ele tem um coração entregue ao Pai, né? E ele fala: eu, né? Só a Deus você deve prestar culto, ninguém mais, não existe outro. Eu não vou me render a nenhum outro.
Não vou buscar atalho, entendeu? Na minha missão. Eu não quero a glória dos homens, mas eu quero realmente um lugar no coração de Deus. Amém? Aqui, Amém. amém. Aqui, esse tem um outro aspecto, né? Que termina, né? Que junta isso tudo é que, na verdade, o que o diabo estava tentando fazer era valorizar o eu, né? Eu venho primeiro, não Deus. Então, seja pela sobrevivência, seja pelo valor especial, seja pela glória, o que ele estava tentando fazer é o homem, né, o Jesus, se colocar em primeiro lugar que ele quebrasse essa dependência do Pai no céu. E então Jesus vence e o diabo o deixa e os anjos passam a servi-lo. Amém? Eu espero que tenha despertado em vocês essa questão de Deuteronômio. Se tem algum comentário, vocês podem escrever aí. Agora nós vamos falar, o Claudinei vai nos ajudar com o capítulo 4 de Mateus e também ele vai dar uma apresentação do alfabeto grego e a gente já vai ver algumas palavras no grego, mas tem uma exegese muito boa para ser feita no capítulo 4 e que é o chamado dos primeiros discípulos, né? E como é que Deus trabalha até hoje no seu reino, uma fórmula da economia divina. Vamos lá, Claudinei, por favor. Beleza. Então, você pode abrir então sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, né? Ele já está aberta, né? A partir do verso 12. Então, como nós sabemos, Mateus capítulo 4 é a tentação de Jesus e também o início do ministério de Jesus, né? Então, é onde ele vai iniciar seu ministério terreno, né? De uma forma mais efetiva ou oficial, vamos dizer assim, porque ele vai aqui nesse momento começar por um lugar e chamar homens, né? Justamente para iniciar esse ministério. Então, não perca isso de vista aqui. Aqui, a partir do verso 12, é o início do ministério de Jesus. É óbvio que eu já vou fazer uma pergunta para você. Se você for iniciar um ministério numa cidade, o que você buscaria? Qual tipo de cidade você buscaria? Qual tipo de província, né? Qual tipo de pessoas você buscaria para iniciar um ministério aí, né? Aqui, aí em Moçambique, né? Onde? Se a gente for falar assim, qual é o melhor lugar para você plantar uma igreja hoje, né? Em Moçambique, né? Alguns podem falar que é aquelas que serão aqueles locais, né, que tenha mais pessoas, que é estratégico, que é, né, que tem um poder financeiro talvez melhor, né? Então, se a gente for colocar numa escala, seria dessa forma. O texto então vai dizer, nós vamos ler e vocês estão aprendendo isso, né? Porque vocês já tiveram aula de hermenêutica, vocês já sabem, né, que o sermão a gente vai dividir sempre em três partes, né? Então, a primeira parte, ela vai do versículo 12 até o versículo 17, e a gente vai fazer assim, a gente vai por partes então. Então, do 12 a 17, alguém pode ler para mim, do 12 a 17, por favor? De 12 a 17. Isso. Ok. Bom. Mateus capítulo 4, né? Isso, Mateus capítulo 4, do 12 ao 17, por favor. Ok. Ok. Ok, diz assim, eu vou começar. No versículo 12, dizia assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia.
E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Isto estou lendo na versão da Bíblia que estou lendo aqui, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No versículo 17 diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ok, vamos só Na até minha aí para versão a está gente. assim. Só até aí para a gente Obrigado. trabalhar esse ponto, viu? Esse primeiro momento aqui. Vamos lá. Quando fala, então, que Jesus ele ouve a notícia, né, da morte, ou melhor, da prisão de João Batista, o texto vai dizer, então, que ele vai para a Galiléia, não é isso? O texto, no capítulo 4, versículo 12, quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Então, pronto. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens ao lago, às margens do lago, no território de Zebulon e Naftali. Vamos só buscar primeiro aqui onde que é Galiléia. Então, se a gente for perceber, eu tenho até um mapa. Vocês estão vendo o mapa aqui? Sim, né? Sim. Então, onde está o meu cursor aqui, mais ou menos onde está meu cursor, é onde é o deserto, há um deserto no meio aqui da nação de Israel, né, do país. Então, ele termina aqui a tentação e ele sobe aqui para Galiléia, né? E o texto vai dizer que ele vai estar em Cafarnaum aqui, tá vendo? Próximo ao mar. Ok? Sim. Corazim, Cafarnaum, ele está aqui, ó, tá nessa parte aqui. Então, é nesse território que Jesus foi para Galiléia, tá? E o texto ainda vai falar o seguinte, né? Ele vai nos territórios de Zebulon e Naftali para que se cumprisse o que havia falado pelo profeta Isaías. Então, esse texto é de Isaías capítulo 9, que vai falar, e a gente pode até ir lá. Na verdade, eu vou ler aqui Isaías capítulo 9 para a gente ganhar tempo, tá? Isaías capítulo 9 vai dizer assim, ó: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao mar, caminho do Jordão. Eu vou trocar de versão aqui, só um minutinho. Que versão que essa aqui tá? Eu vou colocar essa aqui que eu acho que é melhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E no verso 2 de Isaías 9 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, é praticamente essa profecia, né, que Mateus está narrando, né, e Jesus está acontecendo aqui com Jesus. Jesus, então, ele vai para essa terra de Nebulon e Naftali, né? E aí eu vou colocar um outro mapa aqui, só para vocês, um mapa das 12 tribos, né? Essas 12 tribos aqui, ó, tá vendo? De Israel, né? É dividido, então aqui, ó, você tem Naftali e tem Zebulon aqui de amarelo. Naftali de laranja, Zebulon de amarelo. Então, é nessa região que é chamada de
Galiléia dos gentios, né? E aí, mais uma vez, por que Nebulon e Naftali? Vocês já ouviram falar da história dessas duas tribos? Já leram alguma coisa sobre essas duas tribos? O que vocês sabem aí da tribo de Nebulon, Zebulon e da tribo de Naftali? Esse aqui. Bom, Nebulon e Zebulon e Naftali, ou Naftali e Zebulon, são filhos de quem? São filhos de... Ok. Ah, ok. Isto aqui, irmão. Alô? Estou ouvindo, pode falar. Alô? Estamos ouvindo, Isto Francisco. aqui, sim, pastor. Isto aqui me parece que parte no livro de genealogia, a partir do Jacó. Porque nós nos lembramos que o Jacó foi a partir de Jacó que se formou as 12 tribos de Israel. E Naftali foi filho de Bila. Quem foi Bila? Então, a terra de Efraim, sim, foi filho de Naftali, me parece que foi filho de Bila. Porque tinha Dan, tinha Naftali. Acontece que Efraim sai a partir de Raquel, que teve José, Benjamim, e José teve Manassés e Efraim. Não, ok. Então vamos lá. Vamos trabalhar o Naftali aqui. Naftali, então, é filho. Naftali e Zebulon são tribos, né, de Israel. As tribos de Israel tinham os nomes, né, dos filhos de Jacó, não é isso? Sim? Ok. Uhum. Então, Naftali ele é fruto de uma rivalidade de Raquel e Bila, né? Só para a E gente ter uma Bila, ideia, sim. não é? Bila era uma Sim. das concubinas, né? Então a Bíblia diz que quando Bila, né, deu à luz a Naftali, Raquel que chamou Naftali porque ela colocou o nome de Naftali, que significa com grandes lutas tenho competido com minha irmã e prevaleci, né? Então, nesse sentido, o nome Naftali Sim. significa literalmente minha luta ou minha disputa, né? Ou lutador, Minha né? Tem a ver disputa. com luta, briga, né? Essa rivalidade. Então, Naftali significa minha luta, né? E Zebulon, quem foi Zebulon? Zebulon foi o sexto, né? Zebulon sai da Lia. Da Lia, exatamente. Quem foi Lia, né? Lia, Lia que era também foi a uma das prim... esposas do Jacó. Exatamente. Mas Jacó amava Raquel, né? Sim? Jacó amava Raquel. Então, olha que Sim. interessante. O texto vai dizer que Lia concebeu novamente e deu à luz um sexto filho para Jacó. Então Lia disse: Deus me deu uma boa dotação, agora meu marido vai morar comigo porque eu lhe dei 6 filhos. Zebulon é o sexto filho de Lia, né? Então ela achava, né, que com essa com esse filho, né, era tipo um reconhecimento para que Jacó pudesse morar com ela e habitar com ela, né? Então, Zebulon significa presente, né? Ou dotação, Presente, a oferta. oferta, exatamente. É como Dotação. se
é como se Zebulon fosse aquela espécie de presente, né, que faria com que Jacó pudesse ficar com ela. Só para a gente entender o que nós estamos tratando lá em cima. Aí nós temos as 12 tribos sendo divididas, e Naftali e Zebulon aqui, ó, eles ficam no norte, né? Então, nós temos algumas questões aqui por estar aqui no norte. Todas as conquistas contra Israel aconteceu do norte, né? Porque geograficamente, para chegar em Israel, tem que passar, obviamente, primeiramente pelo norte. Então, quando o Império Assírio, por exemplo, veio para conquistar o Reino do Norte, eles entraram por Naftali e Zebulon, essa parte aqui primeiro. Quando se fala de a Galileia, né? É a Galileia dos gentios, está querendo dizer que toda essa parte aqui de cima tinha uma influência enorme, né? Dos sírios e da outras nacionalidades exatamente aqui nessa região. E aí nós temos alguns textos na Bíblia, né? Contra, por exemplo, os samaritanos. Samaritanos é um povo que ficava no norte, na parte norte de Israel. Então, quando se fala assim, olha, os judeus não comiam nos mesmos pratos que os samaritanos, né? O próprio Natanael, que era de Nazaré, né, ele falava assim, pode sair alguma coisa, ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré, exatamente porque para o povo do sul, né, o povo de Jerusalém, por exemplo, a região norte ali de Jerusalém era uma região que tinha uma mistura de povos, né? Justamente porque eles tinham essa fronteira, essa influência com a fronteira, né? De povos pagãos, de povos gentios, e também pela forma como foi escravizado pelo Império Assírio. Então, vamos lembrar aqui mais uma vez. O Império Assírio, ele veio do norte para conquistar o Reino do Norte, né? Ele conquista o Reino do Norte, aí o que o Império Assírio faz? Busca promover uma mistura de povos, tira um pouco dos israelitas, leva para outra nacionalidade, pega outra nacionalidade, né, e coloca ali em Israel, isso no Reino do Norte. Há muitos anos depois, isso aqui é só para a gente entender, o Império Babilônico, então, vai conquistar o Reino do Sul. No Reino do Sul, eles pegam os nobres, os ricos e os poderosos, levam, né, para a Babilônia, né? Por exemplo, Daniel, né? Daniel foi um dos que foi levado cativo para a Babilônia. Mas quando terminou a conquista babilônica, eles voltaram, né? As gerações voltaram e ocuparam o mesmo lugar. Então, o pessoal lá da Judéia, de Jerusalém, olhava para o norte e falava assim: essa terra é desprezada, essa terra não é de ninguém. A Galileia dos gentios, né? Como o texto está mostrando para a gente aqui. E mais uma vez o texto está falando, né? Terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Bom, esse é o contexto. E é nesse contexto que Jesus começa seu ministério. E a pergunta, né, que vai caber aqui é por que Jesus começa o ministério realmente num lugar desse, né? Então, Jesus, ele não começou seu ministério em Jerusalém, ele poderia ter começado em Jerusalém, sim ou não? Era o lugar das grandes festas, era praticamente a capital, né? Era o lugar das grandes multidões, dos eventos, né? Os olhos estão em Jerusalém, porque tudo acontece lá, o templo está lá, né? Então, seria um lugar realmente do jeito bom para a gente começar,
que imagine você, quando você vai plantar uma igreja, ou, né, ir para uma igreja, você vai olhar o local melhor, que tenha mais pessoas. Vão sair da questão da religiosidade. Quando você vai montar uma empresa, você faz um planejamento estratégico. Você vai colocar, né? Você vai criar ou montar essa empresa num lugar que vai dar lucro, num lugar que vai ter pessoas passando, né? Então, é nesse sentido que Jesus, no nosso olhar, deveria fazer, mas ele faz diferente. E por que ele faz diferente? Ele vai para uma região que é praticamente uma região de segunda categoria. Praticamente uma região. Eu acho que Pode falar. você estava dizendo que eu acho que Jesus faz isso porque os samaritanos, como o pastor estava a explicar, eles, quando o Império Assírio invadiu aquela zona, uma parte daquele povo havia sido levado, mas o outro povo dos assírios ficaram lá, tipo a colonizar. Só que este grupo que ficou lá a se juntar com os samaritanos, ficaram a se familiarizar, casaram-se, formaram uma família, e esses outros do império, esse que estavam em Jerusalém, consideraram aquele povo como se fosse o povo, não verdadeiros povo puros. É um povo misturado. E receberam a outra cultura dos assírios. Os assírios, porque foram eles que eles levaram, estragaram a terra deles, colonizaram, tiveram a possibilidade de impor todas as normas, até começaram a introduzir a forma de adoração a Deus dos assírios, não a Deus verdadeiros. E aqueles começaram a ser considerados não um povo verdadeiro, não um povo puro, o povo que estava a adorar outros deuses, e passaram a ser desprezados. Praticamente é um povo que começou a ser desprezado, de tal maneira que os judeus já até nem queriam deles, não se davam, criaram a rivalidade com este grupo, porque era um povo desprezado. Jesus, exatamente, eu acho que Jesus dirigiu-se para lá olhando para a sua missão, que ele vinha para libertar os cativos. Claro, nesse sentido, podemos olhar como um cativo espiritual. Aquele povo estava mal. Me parece que para os olhos de Jesus era bom que fosse para lá, levar o evangelho para lá, também como uma maneira de mostrar ao povo judeu que aqueles precisavam do evangelho. Uhum. Ô, Francisco, algumas vezes nós pensamos que sabemos qual que é a direção correta, né? Às vezes a gente sabe qual que é a melhor direção e qual que é a melhor maneira de fazer as coisas no reino de Deus, né? Mas muitas vezes não é do nosso jeito, não é como eu quero, mas é do jeito que Deus quer. Muitas vezes o que eu penso, né, é diferente do que, né, do que como Jesus vai fazer as coisas, né? Então, a gente percebeu, Jesus ele foi para um local desprezado, né? Ele foi para um lugar fora do centro para começar o seu ministério, certo? E se Jesus foi para lá, é porque ele tinha realmente uma preferência por esses lugares periféricos, né? Esses lugares fora do centro, né? O interessante aqui e aí nós vamos falar assim, esse olhar de ir para um lugar de segunda categoria não nos contagia, é ou não? Sim ou não? O que nos contagia normalmente é quando fala assim, vai lá para uma cidade boa, que tem praia, né? Isso aí nos contagia. Mas esse conceito de ir para uma cidade de segunda categoria, vamos dizer assim, uma cidade desprezada, a gente não põe muita fé, não, né? Justamente porque a gente muitas vezes não pensa como
como Jesus pensa, né? Então, preferimos os melhores lugares com os melhores recursos. E o que acontece aqui? Existe, né, obviamente, uma questão aqui de uma flexibilidade do próprio Espírito Santo, de conduzir, né, as nossas vidas, conduzir a igreja, né, da maneira que o reino cresça, né? Então, encontrar um lugar, né, tipo assim, um grande centro, uma grande cidade, uma grande igreja, isso é o que a gente pensa, né? Mas Jesus, né, ele não está preso na nossa forma de pensar. Jesus, né, o Espírito Santo, né, Jesus ele está nesse movimento. E a gente não consegue, não pode colocar o Jesus nessa caixinha, na nossa caixinha, que ele tem que fazer exatamente isso. A atitude de Jesus tem que ser exatamente essa, não pode ser assim, porque Jesus está em movimento, né? Então, assim, muitos pastores, vamos dizer assim, acham que quando tiver uma igreja grande ou números de membros grandes, tipo assim, eles vão estar na plenitude de Jesus. Mas não é dessa maneira que Jesus trabalha, né? Jesus faz o que ele quer do reino. Jesus, ele quer a nossa ação mesmo, né, de estar realmente atrás dele, atrás de pessoas, atrás das nações, né? Então, a pergunta é exatamente isso. Nós estamos dispostos a seguir Jesus para onde for? Porque o ponto aqui é essa flexibilidade de direção, né? Imagine você no volante. Você vai para onde você quiser, mas se você entrega o volante para Jesus, né, você vai para onde ele quer, né? Então não é sobre nós, não é sobre o que a gente pensa, mas é sobre esse movimento flexível de Jesus. Ir a um lugar secundário para fazer, né, para plantar o seu ministério, para iniciar o seu ministério. Jesus escolhe uma cidade, um lugar improvável, né? Umas cidades chamadas de desprezadas, aflita, né? E começa a anunciar ali o evangelho, começa a anunciar a morte, né? E aí, quando a gente pensa na questão da direção, Jesus realmente tem, né, o direcionamento correto, né? Então, e ele começa a pregar nesse lugar sobre arrependimento do reino dos céus. O interessante, né, aqui é a palavra arrependimento, que aí que a gente conhece, né, a palavra metanoia, e pode ser uma boa palavra para a gente ir para o grego aqui. Ó, então, verso 17, eu vou lá no 17. Aqui, ó, a palavra arrepende-se, metanoide, né? Vamos abrir aqui a palavra. Você vai lá nos pacotinhos, eu vou levar de pacotinho. Traduzir para português. Olha aqui ao uso dela, né? Definição e uso, né? Definição: mudar de ideia ou mudar de propósito. Uso: me arrependo, mudo de ideia, do homem, mudo o homem interior, particularmente com a referência à aceitação à vontade de Deus. Arrependa-se. Então, a ideia da palavra metanoia é essa mesmo, mudança de direção, né? Mudou depois de estar com pensar, mudou o pensamento. Pensar diferente depois, né? Então, Jesus está pregando exatamente essa mudança de pensamento, né? Essa mudança de atitude. Então, o que nós podemos perceber aqui nesse primeiro momento que a gente está colocando, né? É exatamente essa liberdade ou flexibilidade que o Espírito Santo tem, né, para direcionar as coisas. Ao invés da gente fazer os nossos planos e mandar Deus assinar embaixo, que a gente possa, né, ficar
se encaixar nos planos de Deus. Que a gente possa se encaixar realmente no propósito de Deus, né? Ao invés de a gente tomar a direção e falar para Deus assim, siga a gente, Deus, que vai dar tudo certo com você, né? A ideia aqui é essa flexibilidade que o Espírito tem, é a gente seguir Deus onde ele for. Então, Jesus ele está iniciando seu ministério num lugar improvável. Quem pode ler para mim aí o segundo momento, que é do verso 18 ao 21? Quem pode ler para mim aí? Mateus 4, 18 a 21. Posso ler, professor? Por favor. Sim, sim. Diz assim, para o Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 20 e último. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Ok. Foi 22, né? Fechou 22 aqui. 22. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Jesus, ele começa seu ministério, então, numa terra que não valia muita coisa, era uma terra desprezada, né? Galiléia dos gentios. E agora ele chama discípulos, né? E interessante é que ele vai chamar os discípulos eu posso até falar que são pessoas de segunda categoria, porque eram pescadores aqui, que não tinham nenhuma formação religiosa, estavam ali a vida toda pescando, né? Limpando peixes para vender, né? E o texto vai dizer, então, que ele chama chama 4 pessoas aqui. Pedro, André, Tiago e João, que vão se tornar mais tarde os 4, né, mais importantes ou mais próximos de Jesus, dos discípulos, né? Então, mais uma vez, se fosse você escolheria, né, 4 pessoas assim, meio que de segunda categoria, homens, né, pescadores, né, que trabalham assim dessa forma, homens que eram comuns, homens comuns e de um lugar, como nós vimos, sem muita importância. Normalmente, né, a gente vai buscar dentro do nosso hall de relacionamento aqueles que têm algum talento, não é isso? Aqueles, né, que têm alguma coisa para te oferecer para que o início do seu ministério já comece bombando. A verdade é essa, né? A verdade é que muitas vezes, né, nós queremos nos cercar de pessoas que têm um bom poderio financeiro, que têm uma influência na sociedade. A gente quer isso. Estou falando geral, viu, gente? E Jesus chama esses homens como para fazer parte do seu ministério, né? Parte exatamente do início da caminhada de Jesus. Então, eles vão se tornar os 4 mais importantes discípulos, né, da história da igreja. Então, no início aqui, uma terra de segunda com pessoas, de uma certa forma, desprezadas aqui. A minha pergunta, né, para vocês discutirem aí, é o que Jesus viu nesses homens? O que Jesus viu nesses homens para chamar exatamente esses homens? Boa noite. Boa noite, pode falar. Sim, é assim. Por mim, Jesus Cristo como Deus, ele
não viu o corpo das pessoas e não viu a tarefa que eles estavam a desempenhar, mas viu o coração deles. Como Deus viu o coração deles. Porque o que é que tem acontecido entre nós pessoas? Nós observamos a postura da pessoa, a inteligência da pessoa. Nós observamos, vimos a coisa de fora e não vimos a coisa de dentro. Então, Jesus viu a coisa de dentro dessas pessoas. Muito bom. A pergunta, né, o que Jesus viu nesses discípulos, a gente pode até abrir lá, eu vou abrir aqui rapidamente, lá em Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler aqui rapidamente, e é o texto que, né, traz a inspiração do nome Projeto 70, mas o texto em Lucas 10 diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, Jesus está, obviamente, enviando, comissionando, né, 70 pessoas para ir de casa em casa. E a ideia aqui, no versículo 3, está falando para rogar, não é isso? Rogar. E a rogar tem essa ideia de orar por alguém ou interceder, mas também tem a ideia de se colocar como aquele que vai resolver o problema, né? A ideia de rogar é clamar pela sua própria vida, né? Também aqui nesse contexto. Então, perceba que a ideia, né? O que Jesus está vendo, que a gente não consegue ver, é essa prontidão, assim como colocou aqui, né? Essa prontidão, essa disposição no coração desses homens. Consegue enxergar isso? Porque tanto no versículo 20 quanto no versículo 22, versículo 22 e o versículo 20, eles começam com uma palavra aqui, que na minha Bíblia está imediatamente. Eles foram chamados e na mesma hora eles largaram e seguiram Jesus. Largaram a rede, deixaram no barco e seguiram Jesus, né? Assim, por outro lado, tem tanta gente boa, tanta gente, né, capacitado, mas não dá um passo de disposição, um passo justamente nessa direção, né? Tem tanta gente cheia de habilidades que está parado. Não é verdade? Não é assim? Tem tanta gente que teria a possibilidade, né? Porque tem qualidade, tem conhecimento, tem habilidade, tem tudo para dar certo num ministério, mas não vão, não dão um passo em direção a essa prontidão, a essa disposição, né? Mas realmente eles estavam prontos. É isso aí, o pastor Muniz, exatamente isso, né? Eles estavam prontos. Jesus entendeu, sabia, né, do coração deles, né? Sabia dessa prontidão em relação ao chamado. Então, o que importa, né, é o que Jesus está vendo, né, quando olha para nós. Então, a pergunta é, quando Jesus está olhando para nós, o que ele está vendo? Será que ele está vendo alguém que renunciou muitas coisas para seguir a Jesus? Que é isso que ele procura, né? Quando Jesus olha para você, o que ele está enxergando, né? Aquela pessoa que mudou, né? Que mudou seus caminhos, que se converteu realmente, e essa atitude o fez discípulos de Cristo, né? Então, essa atitude de prontidão é que está no nosso coração. Nós realmente estamos prontos para seguir Jesus. Quando Jesus olha para a nossa vida, qual é o nível de prontidão que ele percebe?
Comentários? Comentários? Alô, irmão? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, sim. Agora Tá me sim. ouvindo, irmão? Agora estou ouvindo. Sim. Bom, é muito interessante. Eu acho também, no meu entender, ah, pegando na explicação de docente, ah, aqueles homens que Jesus solicitou e eles foram para aquele ministério, aparentemente, alguém pode pensar que eles haviam desistido ou deixado daquilo que eles faziam para o sustento familiar ou para o sustento deles. Isto numa outra componente. Mas, na verdade, o que eles tinham deixado de verdade não era só aquela atividade que faziam para o sustento deles, mas o que tinham deixado de verdade ali era, aliás, o que aconteceu na verdade ali que Jesus apreciou era a conversão deles. É o Exatamente. que Jesus mais apreciou, Pode falar, pode. era a conversão deles. Sim. Uhum. É com essa conversão que eles tiveram a Cristo, irmão, eu olho isto como se alguém, aliás, se diante de nós tivermos um balde ou um tanque, se nesse tanque não tiver água, não vai servir nada para as pessoas que precisam. Esses homens que foram convertidos a Cristo, eles primeiro tiveram Jesus. É com esse Jesus que eles tinham que podiam transmitir aos outros. Exato. Exatamente. É por isso que o texto fala primeiro em metanoia, né? A mudança de atitude, né? É o que Jesus estava pregando. É O que pastor Jesus Jair está Exato. entrou pregando. na... Claudinei, Para dizer que a nossa conversão é muito importante para o ministério de Deus, Amém. porque é com a que nós podemos dar testemunho a Cristo. Se nós não nos convertemos, como poderemos dar testemunho a Cristo se no nosso coração não existe Jesus Cristo? É isso aí. É nesse sentido que queria pensar, pastor. Muito bom. O pastor Jairo está na sala. não, é rapidinho, não é Pode para falar, pastor. interromper. Eu preciso ter uma reunião com a Mercy, o Jeff e o Scott. Uhum. É porque o meu Tá no Zoom, Zoom. Aham. aí você tem como jogar a Eu... gente numa. Uai, tem. Tem sim. Hey, Mercy, hey, Jeff. Oi, tudo bem? This is our Eu... first year. They are just starting. Everybody's from Mozambique here. Hi. So aqui é o pastor Jeff e a Mercy, ela é ministra de crianças e jovens na igreja que vai ao Brasil e eles estão querendo a Moçambique também, mas a gente vai ter uma reuniãozinha aqui. I'm saying that you want to go to Mozambique, you two of you, Jeff and Mercy. This is Of course. our first year. We have another class going on, so all of our Zoom links are occupied. That's why we just got in their classroom and they're going to send us to another room. Okay, I'm sorry about that. You Scott vai entrar? Did I leave? No, we're going to be sent to We're to gonna a be sent. breakout center. Okay. Like we're taking a trip. That sounds like fun. Yeah, he went to Mozambique. Now we are going back to America. Desculpa aí, gente. E os meninos, João Pedro, qualquer gringo que entrar, aí você joga. Se entrar que eu mando para lá. Tá ótimo. Olha, Vou mandar lá. eu também. Aham. Desculpa a interrupção, Francisco. Sem problema. Não, não, não.
Ok. Então, se chegar outros americanos aqui, a gente manda para a sala. Mas é exatamente isso, né? A questão dos. O primeiro momento é aquele local desprezado. No segundo momento, também homens desprezados, né? Uhum. E agora o terceiro momento, se puder abrir aí sua Bíblia, em Mateus 4, o verso 23 a 25. E pode ler para nós, por favor. Sim, Mateus 4, 20, 23 a 25. diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus 4, 23 a 25. E percorriam Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades, e tomando os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Então, percebe o que está acontecendo nesse texto? Jesus ele não foi para Jerusalém, mas o texto vai dizer que onde que é o último texto que o nosso irmão leu? O 20 E o grandes 25. o 25. E grandes multidões o Sim. seguiam, procedentes da Galiléia, Decápole, Jerusalém, Judéia e do outro lado do Jordão. E Jesus não foi para Jerusalém, mas é como se Jerusalém fosse para Galiléia. Sim ou não? E foi, né? Porque o texto está falando que o pessoal de Jerusalém foi lá ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, ali se torna o centro. Jesus é o Senhor do universo, né? Se Jesus está em Nampula, em Xaxá, é Xaxá que fala? Sim, sim. Se Xai, Jesus xai. Xai-Xai, exatamente. Se Jesus está em Uhum. Xai-Xai, aquele lugar é o centro do universo. Amém? Amém. E Amém. é exatamente isso que está acontecendo aqui. O centro do reino de Deus não é onde está o maior poderio econômico e financeiro. O centro do reino de Deus é onde Jesus está. E onde ele está, mostrando toda a sua força, mesmo naquele lugarzinho que muitas vezes aos nossos olhos é improvável, é desprezível, ali é o centro do universo, porque Jesus está ali. Nós estamos pregando o evangelho naquele lugar. Isso não é maravilhoso, gente? Sim ou É não? maravilhoso. Então, É, se o lugar que Deus está te mandando é bom para Jesus, então é bom para mim também, aleluia. não é? Amém. Porque não tem a ver com o meu conforto, como eu disse, né? A gente já vai terminar. Não tem a ver com a minha estabilidade. Não tem a ver, né? Porque conforto e estabilidade normalmente nos traz alegria e segurança numa visão humanista, né? Uma visão terrena, né? Mas para mim o que importa é onde Jesus está. Não adianta você estar num lugar cheio de brilho sem Jesus, porque não é o lugar, é a presença, né? E muita gente quer mais uma vez, forçar Jesus a entrar no seu mundinho, né? E isso não acontece. Mas aonde Jesus está se torna realmente o centro ali, né?
o centro de todo o universo. Amém? Amém. Amém, irmãos. Nós vamos terminar, então, a aula e a gente volta amanhã, 1 hora, né? Ou melhor, 18 horas aí, 1 hora daqui de vocês. Os irmãos têm alguma dificuldade de entrar amanhã, sábado? Desculpa, irmão. Talvez, Oi? Sim, desculpa, irmão. Ah, desculpa, pastor, hein? Quando nós iniciamos aqui nesse livro de Mateus, capítulo 4, quando falamos de 12 a 17, nós dissemos que era o local desprezado. Quando lemos de 18 a 21 ou até 22, dissemos que tratava-se de homens desprezados. Agora, de 23 a 25, Onde Jesus está é o centro. ok. Obrigado. Porque lembre-se, Obrigado. Jesus ele sai do centro para ir para um lugar periférico. Quando Jesus começa a inicia seu ministério, tanto o pessoal de Jerusalém, que é o centro, né, quanto aos arredores, foram para o lugar que é dito periférico, né? Então, onde Jesus está se torna o centro. Ok? Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou terminar aqui a gravação, a gente orar e vocês me falarem a questão de amanhã.